Oi, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje daremos início a um tópico novo dos nossos estudos acerca da história da literatura. Hoje começaremos a falar sobre o pré-modernismo aqui no Brasil. Nas aulas passadas falamos sobre o modernismo no mundo, as grandes vanguardas artísticas europeias, depois falamos um pouquinho sobre o modernismo, o pré-modernismo e o modernismo em Portugal, Fernando Pessoa, as revistas, o orfismo, os heterônimos, falando sobre todas essas questões, e agora a gente precisa entender como que esse modernismo chegou aqui no Brasil. Portanto, a gente começa, igualmente em Portugal, com o pré-modernismo. Qual que é a grande questão? O pré-modernismo ele não é em si uma escola literária. Nós não podemos tomá-lo como uma escola literária. O pré-modernismo ele não vai se constituir como uma escola literária porque os autores que fazem parte dele escrevem de maneiras muito díspares, muito diferentes. Eles têm algumas características em geral em comum, pouquíssimas, e de maneira geral não constitui uma estética nova, não muda nada em relação muito ao que estava vindo, ele propõe algumas mudanças, o pré-modernismo brasileiro propõe algumas mudanças, mas ainda não chega a ser a mudança que parte e causa ruptura entre o antigo e o moderno. Então esse pré-modernismo, esses 20 anos, entre 1902 e 1922, que é onde a gente vai ter a primeira fase do modernismo, é uma fase de transição. Não é uma escola literária, a gente precisa se atentar muito a isso. Bato nessa tecla, prestem muita atenção. O pré-modernismo é uma fase de transição. Uma fase de transição porque não cria uma estética nova, não causa ruptura estética gerando o modernismo. Ele apresenta algumas propostas que ainda não podem ser consideradas completas. Certo? Nessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, principais características e principais autores. Entre os principais autores desse período, nós temos Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, o do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente conhece muito hoje pela literatura infantil dele, mas a gente vai entender que esse cara era muito complicado, ele era um cara extremamente conservador, ele brigou com muita gente, vamos ver um pouquinho sobre a literatura adulta dele, e o Augusto dos Anjos, que é talvez o poeta mais singular, não que seja o melhor, mas o poeta mais singular da história do Brasil. Um poeta que não consegue ser encaixado em nenhuma escola literária, o próprio pré-modernismo é estranho para ele, é um sujeito único. Na história da literatura brasileira, a gente vai falar sobre ele também, o único poeta desses todos. Quando eu falo aqui principais características, lembrem, são pequenas características em comum que aparecem na produção desses quatro sujeitos. Não quer dizer que é uma característica de um período, não. Fase de transição, uma característica geral, um fio que eles seguem. Certo? Bom, vamos começar falando aqui no pré-modernismo no Brasil sobre o seu contexto histórico. O que estava acontecendo aqui para gerar essa literatura desse período? O pré-modernismo começa em 1902 com a publicação do livro chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha. É um livro importantíssimo, literariamente falando, na história da literatura. Ele mistura muitas coisas, a gente vai falar sobre ele já já. A gente está vivendo aqui no Brasil a Belle Époque brasileira, a Bela Época. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil está vivendo um momento maravilhoso, um momento muito bom, com vários avanços nas questões da industrialização, com vários avanços científicos, vários avanços em várias partes, vários segmentos do Brasil. Então é chamado de Belle Époque brasileira, assim como era chamado de Belle Époque o período da França, onde começa ali o impressionismo, onde começam as vanguardas. Certo? Então a gente está vivendo esse período aqui, a gente está importando muita coisa da França aqui também, principalmente a moda francesa. A moda francesa lá do impressionismo, lá de 1800 bolinha, lá de antes, começa a aparecer no Brasil agora, então a gente está importando essas questões. O capitalismo surge no Brasil com uma força gigantesca, porque avanço da industrialização, as indústrias começam a aparecer com muita força, as empresas começam a aparecer com muita força, as grandes empresas, e com isso surgem os grandes empresários, que é o que traz essa noção capitalista, como a gente tem hoje, em alguns modos parecidos, para o Brasil. Nesse período também, a gente está passando pela política do café com leite. Ou seja, os donos do Brasil se tornam São Paulo e Minas Gerais, sempre transitando entre esses dois estados. Por quê? Como vocês já devem ter visto na aula de história, ou se ainda não viram, corre lá, dá uma olhada, assiste a aula de história que é importante. Essa questão do café com leite
é que São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais era o maior produtor da questão do leite, era o que estava exportando muito, estava gerando muito dinheiro para o Brasil. Então cria-se uma política em que os presidentes do Brasil, isso vai durar desse período aqui, de 1900 até 1930, onde tem as reformas e tudo mais, Getúlio, a gente vai falar sobre isso também. Mas quem poderiam ser os presidentes do Brasil? Ou uma frente política paulista ou uma frente política mineira. Então essa política do café com leite vai trabalhar em torno dessas questões. Esse período para o Brasil foi muito importante em termos de revoluções sociais também. Eles estão vendo o que está acontecendo lá fora, eles estão vendo que as questões das revoluções russas, tudo bem, a Revolução Russa foi um pouquinho mais próximo do fim, mas mesmo assim é o que está acontecendo no Brasil, todas essas revoluções gerando esse panorama. A gente tem a Revolução de Canudos, a Revolução do Contestado, a revolta da vacina, a revolta da chibata e principalmente a greve dos operários frente a esse regime capitalista que está sendo implantado no país e que está sendo colocado dessa maneira. Então aqui a gente tem um breve panorama do que está acontecendo no Brasil no momento do pré-modernismo, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais características desse período. Bom, como eu disse, não é uma escola literária, o pré-modernismo ele não constitui uma escola literária por não ter características e uma estética que configurem ele como uma escola literária diferente do que vinha antes, capaz de constituir o modernismo em si. Ele ainda é preso em muitas coisas arcaicas e muitas coisas conservadoras, mas ele já traz propostas novas de renovação. O pré-modernismo já traz algumas propostas novas da forma como se deve quebrar com esse arcaico. Enfim, existem algumas poucas características, um fio que une a maioria desses autores, que a gente pode tomar como questões gerais, mas ainda assim a gente tem que tomar muito cuidado. A primeira delas é o regionalismo. Por que a gente tem que tomar cuidado? Por exemplo, quando eu falo regionalismo, normalmente, principalmente quando a gente fala de modernismo, o regionalismo ele é a questão do Nordeste. A questão de como que aquele Nordeste é colocado no mapa a partir de Graciliano Ramos, a partir da Raquel de Queiroz, a partir do José Lins do Rego, do Jorge Amado. Mas o regionalismo aqui é a ideia das regiões. Então, o Euclides da Cunha vai falar sobre a questão dos sertões, vai falar sobre a questão da Guerra de Canudos. O Lima Barreto vai falar sobre o subúrbio carioca. O Monteiro Lobato vai falar sobre as questões que envolvem o espaço onde ele está, enfim, todos eles vão. O Augusto dos Anjos é uma coisa um pouquinho à parte, a gente vai falar sobre ele depois. Enfim. Então a gente precisa ter muito claro essa questão. Esse regionalismo acontece, cada um deles vai falar do seu contexto, mas são contextos diferentes. Então já não configura uma característica em comum de fato. Porque é o regionalismo do sertão, é o regionalismo de São Paulo, é o regionalismo do Rio, de Minas, enfim, e por aí vai. O que todos eles fazem também dentro das suas regiões, dos seus espaços, é uma denúncia da realidade brasileira. Eles sabem que esse Brasil tem um problema. Eles sabem que o Brasil não pode mais ser visto de uma maneira utópica. O Brasil é cheio de problemas que foram evidenciados através das revoluções que estavam aqui agora há pouco. Através das revoltas populares, de todas essas questões. E esses autores querem mostrar esse sujeito, querem dar voz para esse sujeito. Tanto que, a partir desse momento, os personagens marginalizados passam a ser os grandes protagonistas das histórias. Mesmo que eles sofram durante as histórias, eles passam a ser a abordagem a partir da voz desses sujeitos. Todas as obras mostram pra gente um problema, e qual que é a grande questão? Eles buscam, é uma coisa quase pesquisa científica, é uma questão quase documental, porque eles buscam da onde vem o problema, as consequências desse problema e como lidar, o que fazer com esse problema. Então tudo isso vai estar muito presente. E obviamente a gente tem esse engajamento político e social que vai estar presente em grande parte desses autores. Em especial Euclides da Cunha com os Sertões, quando ele vai fazer a abordagem da Guerra de Canudos, etc. A gente tem o sincretismo. O que é isso? Aqui talvez seja a principal inovação desse período, porque eles começam a pegar estéticas e gêneros textuais diferentes que não literário
e fazem com que ele habite e ele faça parte do literário. Então a gente vai ter aqui a mistura da literatura com uma tese, a mistura da literatura com o jornal, a mistura da literatura com a notícia. Então vários gêneros diferentes vão ser amalgamados para gerar a literatura desses sujeitos. Por vezes a estrutura é arcaica e a linguagem é moderna, por vezes a estrutura é moderna, mas ainda existe um conservadorismo na linguagem. Então eles vão ficar entre essas questões, mas o sincretismo, essa quebra com a própria forma do narrar, é muito importante e isso vai gerar grandes frutos depois quando a gente chegar no modernismo de fato. E por fim, entre o moderno e o conservador. Eles não constituem o modernismo, eles não são chamados de modernistas, exatamente porque eles ainda mantêm uma questão conservadora em algum âmbito. Como eu disse, pode ser na linguagem, pode ser na estrutura, pode ser que eles peguem estruturas parnasianas, mas com uma linguagem altamente coloquial, isso já é uma quebra, mas ainda mantendo a estrutura conservadora. Pode ser que eles façam uma estrutura completamente nova, mas mantenham aquela linguagem classicista. Então, é uma ruptura parcial. Ela vai acontecer de fato só aqui em 22, certo? Agora, como os autores têm suas características próprias, as suas obras têm as suas características próprias, a gente tem que falar de um por um para conseguir entender como isso entra dentro deles e quais características além dessas eles também possuem. Então aqui falando sobre as características e agora falaremos um pouquinho sobre os principais autores. Bom, então vamos falar sobre Euclides da Cunha, sobre sua obra, suas características, qual era a sua preocupação nesse período pré-modernista. Euclides da Cunha nasce em 1866 e morre em 1909, só para efeitos didáticos essas datas. Suas principais preocupações em termos literários eram as denúncias sociais, obviamente, a condição marginal de miséria e abandono que muitas pessoas viviam nesse período. Como essas pessoas eram obrigadas a viver numa condição extremamente determinista, retomando ainda algumas características do naturalismo. Se a gente pensar em termos históricos, o naturalismo não está muito longe daqui. A obra O Cortiço, por exemplo, que a gente já viu aqui, é de 1881, 1889, então existem obras que estão circundando nesse período. O Cortiço está ali coisa de 10, 20 anos no máximo disso daqui. Então, essas questões deterministas vão aparecer nessa obra e a gente tem, evidentemente, o engajamento político. A grande questão do Euclides da Cunha, quando ele escreve Os Sertões, é a questão de repensar o país. Como repensar esse país? Como colocar esse país nos trilhos no sentido de acabar com essa desigualdade, acabar com esse abandono, com essa miséria, com um esquema quase de doença que esse país está vivendo. Ele escreve Os Sertões, mas tem uma história nos Sertões que a gente precisa contar. O Euclides da Cunha, ele era um jornalista do estado de São Paulo, e o estado de São Paulo pede para que ele vá cobrir a Guerra dos Canudos, no sertão, no Nordeste, enfim. E ele vai até lá cobrir a Guerra dos Canudos, fazer uma reportagem, mas ele se horroriza com o que ele vê lá. Porque ele precisa, por conta de interesses políticos, econômicos do jornal, ele é obrigado a escrever uma determinada matéria para esse jornal, falando como foi a guerra, de acordo com os interesses do jornal, mas em contrapartida ele vê que aquilo não é suficiente, que aquilo é mentiroso, que aquilo é um crime. Então ele decide escrever Os Sertões para contar o que de fato aconteceu nessa guerra, o que aconteceu com os sertanejos, como foi constituído esse momento. Então ele vai trabalhar muito com essa corrente do determinismo, que o lugar que o homem nasce, o ambiente em que ele está inserido, determina como ele vai agir, determina quem ele vai ser, como ele vai ser. E ele vai abordar muito também a questão da miscigenação do sertanejo, como que essa miscigenação gera e cria o povo brasileiro. Essa presença da miscigenação vai ser muito importante dentro da obra Os Sertões. A obra ela é dividida em 3 partes. Eu vou fazer aqui um apanhado rápido sobre as partes, coisa super sintética, e aconselho que vocês vejam a aula aqui do canal da professora sobre Os Sertões, certo? Então, dividido em 3 partes, a primeira parte se chama A Terra, onde ele faz um levantamento geográfico do espaço em que a Guerra de Canudos acontece, quando ele conta pra gente como é o espaço. Aqui a gente tem um teor altamente jornalístico.
Aqui começa a aparecer aquele sincretismo que eu falei nas características. Ele junta a questão notícia, ele junta a questão reportagem com a literatura. A linguagem dele, a forma dele escrever é extremamente poética. Então isso já mostra a questão da linguagem poética, a questão de uma estrutura diferenciada, já coloca ele à frente do seu tempo. Então aqui ele vai falar na Terra, fala sobre a geografia do espaço. Em segundo lugar, ele fala sobre o homem sertanejo, como é a vida desse sujeito, o que acontece com ele, o que ele faz, a condição dele. O protagonista se torna aquele homem marginalizado, desmarginalizando ele, mostrando qual é a condição dele. E vai abordar a miscigenação dentro desse espaço, como esse sertanejo é constituído. E por fim, na terceira parte do livro, ele vai contar a guerra, ele vai contar a luta. E ele vai dizer que o que aconteceu na Guerra dos Canudos foi um crime ao sertanejo. Foi um crime em relação aos sertanejos, aos sujeitos que viviam ali. Foi uma tragédia no sentido de quantas vidas não foram ceifadas por conta do interesse econômico, urbano, enfim. Então tudo isso é levado em consideração e Os Sertões, do Euclides da Cunha, é uma denúncia social. É uma obra de denúncia. E isso é muito importante. Mostrar como é a vida desse sujeito. Eles ganham voz agora. O sujeito marginalizado, lá no naturalismo, ele era mostrado só como um animal. Ele não tinha voz para se expressar. Aqui, no pré-modernismo, esses sujeitos começam a ganhar voz. Eles mostram que eles não são os animais que o naturalismo pintou para eles. Eles mostram que eles não são só frutos desse capitalismo, mas que eles são pessoas, que eles têm uma consciência e que, principalmente, quem são essas pessoas e como elas são. Então tudo isso é importante, e é importante essa obra pela voz que ela dá a esses sujeitos. A obra que abre o nosso pré-modernismo aqui no Brasil. Bom, falamos sobre o Euclides da Cunha hoje, falamos sobre o contexto histórico, falamos sobre as principais características, e para ela não ficar muito longa, não ficar muito maçante, na próxima aula eu vou falar para vocês sobre os outros autores que ainda faltam. Sobre Lima Barreto e a questão do subúrbio carioca, sobre Monteiro Lobato e sobre Augusto dos Anjos, que esse é o mais singular de todos. Certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido esse início de pré-modernismo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.